a não ser as crianças que foram, Que a boa comunicação é a chave para o sucesso, ninguém discute. Mas quando o assunto é falar em público, são poucos os que admitem a habilidade. Eu nunca tive problema, né, em comunicar em público, ou tanto em serviço, entrevista, ou até dando reportagem. Nunca tive esse problema, sempre fui, mas nunca fui tímido, né, vamos dizer assim. E a maioria das pessoas confessa, por vergonha ou medo, tem dificuldade em falar em público. Eu tenho um pouco, a gente fica meio intimidada, né? Muito. Eu não sirvo para falar em público. Porque eu sou um pouco tímida, né? E aí fica nervosa por quê? Insegurança de falar alguma coisa que você não deveria falar, expressar erroneamente, mas só devido a isso. A psicóloga explica que esse medo pode ter origem na infância. Se eu tive experiências negativas lá na minha família, então às vezes eu fui lá querer me exibir, mostrar uma poesia, por exemplo, e não agradou, riram de mim. Ou nos primeiros anos escolares também, quando a gente tem que fazer leituras, né, junto aos colegas, apresentar às vezes alguma coisa na lousa, né, algum trabalho. Então, quando isso não foi positivo, né, então isso eu posso trazer como uma experiência então que eu não quero repetir, que eu tenho medo, né, de ter a mesma gozação que eu tive anteriormente. E não há como escapar, em algum momento todos vamos ter de falar em público. Fugir do compromisso e mandar outro no lugar é permitir que o concorrente melhore e conquiste mais espaço, enquanto você permanece inerte, paralisado. Por isso, identificar o sentimento e enfrentar é a melhor forma de impedir que o medo de falar em público atrapalhe o desenvolvimento profissional e a vida. De acordo com esta psicóloga, um dos fatores que contribuem para a insegurança e o medo de falar em público é a falta de experiência. Para superar a dificuldade e se tornar um bom orador, é preciso enfrentar a situação sem se cobrar perfeição e, claro, se preparar. Então, eu tenho também que dominar o assunto, né? Se é algo que eu não domino, é melhor eu, então, não me arriscar a apresentar, porque eu vou ter mais chance, realmente, de não me sair bem. Agora, se é algo que eu tenho que fazer, então eu vou estudar, eu vou me preparar para dominar, para conhecer e realmente expor bem as minhas ideias, né? O Ministério da Saúde estima que 14% da população brasileira é fumante. Ricardo Ortiz é bacharel em Direito e há 25 anos trabalha como radialista. A habilidade com a oratória nunca foi problema para ele, tanto que há 6 anos promove cursos em todo o Mato Grosso do Sul e em outros 6 estados do país para pessoas de todos os níveis e idades. Ele ensina em palestras como é importante a comunicação. Quando você pensa naquilo que você está falando, exatamente este é o momento. Eu estou falando para você e pensando e produzindo no meu cérebro aquela resposta que você quer. Eu não posso deixar que a minha mente fale, ou então eu fico, aquele famoso pensar. É onde realmente eu começo a ficar nervoso e aí vem a inibição. Porque todos estão me olhando, as pessoas estão todas em silêncio, o microfone é todo meu e passo a ser, naquele momento, o centro da atenção. Então, eu tenho agora a dificuldade de transmitir. E aí começa, então, vários palestrantes são importantes, são renomados palestrantes, mas geralmente eles vão ter esses marcadores discursivos dentro da sua fala. Percorrendo o país e percebendo a dificuldade das pessoas com a oratória, Ricardo Ortiz acaba de escrever um livro com técnicas e dicas que deve ser lançado em breve. Nada é melhor do que a prática. Se você for desenvolver métodos, eu posso ler 200 livros, não vou conseguir chegar à minha perfeição se eu não colocar em prática aquilo que eu estou lendo. Portanto, as pessoas, lê do engano elas dizer, eu li 200 livros, mas se não colocar em prática, vai para o público. Coloque aquelas técnicas todas em prática e aí você vai conseguir êxito, vai lograr êxito na questão da oratória. Muito bem, uma técnica interessante que eu trago sobre o manuseio deste instrumento chamado microfone. Muitas pessoas têm dificuldade, alguns colocam o microfone de lado, outros mais abaixo. Sempre é interessante que você segure nesta haste que é preparada justamente para isso. Você conta imaginariamente uns 2 dedos da tua boca ou 3 dedos e aqui você vai falar
de uma certa forma segura. Para ajudar Você quem tem quer vencer o dificuldades, medo de muito falar em trêmulo. público, Então, usando as você técnicas tem e o dicas de braço e o oratória antebraço. aplicadas Você nos pode cursos pegar e que o seu também braço, são abordadas no apoiar livro, sobre o seu Ricardo tronco, Ortiz e mostra aqui agora você para a vai ter gente mais que firmeza. os gestos, como se fosse as uma alavanca. palavras e os Fica atos apenas esta precisam parte ter do seu coerência braço, e do equilíbrio antebraço, no para caso, que toda a para que plateia você seja possa ter mais alcançada. firmeza. Passamos para o outro lado, então eu tenho a desenvoltura. Logicamente, você vai utilizar a outra mão como? No bolso? Nunca. Para trás? Jamais. Então você pode gesticular de forma natural, sem compromisso. Então pega a sua mão, olha só, que facilidade trocar de um lado para o outro, continuar falando com você sem que possa perder esse ritmo, olha só, perder esse ritmo da questão da oratória. E você vai se sair muito bem, com certeza. Se ainda assim a dificuldade de falar em público persistir, pode ser fobia. Nesse caso, é preciso procurar a ajuda de profissionais. Que se essa insegurança dessa pessoa, esse perfeccionismo alcançou um nível muito alto, né, que está impedindo realmente, às vezes até ela de sair de casa, né, ter uma fobia social, de se arriscar realmente em novas experiências, aí ela vai precisar de uma ajuda de um profissional, né, através da psicoterapia.